Por quanto tempo que eu vou tomar o hormônio da tireoide? Essa é uma dúvida frequente dos pacientes. Eles sempre perguntam, né? Eu vou começar a tomar esse remédio, mas eu vou ter que tomar para sempre? Eu vou ficar dependente dessa medicação? Então é importante a gente entender como é que funciona, qual é o mecanismo de ação dessa medicação e por que a gente utiliza, para que a gente entenda por que na maioria das vezes a gente vai utilizar essa medicação realmente por toda a vida. O hipotireoidismo, que é a falta do hormônio da tireoide, ele ocorre devido a diversas causas. E quando você tem, por exemplo, um hipotireoidismo devido à retirada da tireoide, você fez uma cirurgia e retirou a tireoide, é fácil de entender, você não tem a tireoide, então você vai repor esse hormônio porque não tem mais a produção desse hormônio, né? Não existe mais essa produção. Então esse tratamento vai ser feito por toda a vida. Você vai repor aquilo que está faltando. No caso, por exemplo, de quem nasce com a falta do hormônio da tireoide, o hipotireoidismo congênito, e é confirmado, né? A gente sabe que no início a gente fica em dúvida se vai continuar para sempre. E quando confirma que você tem realmente um hipotireoidismo congênito, geralmente você não vai ter a tireoide ou ela vai estar muito, muito pequenininha, ela não vai voltar a funcionar, então também você vai ter que utilizar essa medicação por toda a vida. Agora, existem algumas outras situações, que são os casos, por exemplo, quando a gente tem uma tireoidite, uma inflamação na tireoide, que muitas vezes ela é crônica, né, que a gente chama de tireoidite, por exemplo, de Hashimoto. Aí você vai ter um processo inflamatório crônico, que são como se fosse seu corpo tentando destruir a tireoide, que produz anticorpos contra a tireoide. Aí isso vai causando uma alteração na função da tireoide. E aí você pode desenvolver nesse processo uma disfunção, uma perda do hormônio, por exemplo. Você vai ter que repor esse hormônio. E aí a gente escuta, né, que teve pessoas que começaram a tratar a tireoide e depois não precisaram mais. Aí você acha assim, mas será que isso vai acontecer? Será que é possível que isso aconteça? O fato é, quando a gente confirma realmente que a gente tem uma tireoidite, já está realmente confirmado, esse hipotireoidismo é confirmado, é mais difícil de reverter. Mas existem alguns casos, quando a gente está começando a ter esse processo inflamatório, que está ali ainda não está tão intenso, que a pessoa tem oscilações no hormônio. E essas oscilações, elas podem causar disfunções transitórias, que a gente chama de um hipotireoidismo de subclínico, ele não chega a ter uma falta realmente importante de hormônio, é bem discreta, e que às vezes varia. Varia, inclusive, se você tiver uma infecção, se você faz uma cirurgia, qualquer coisa que acontece, eventos externos podem causar oscilações no hormônio. Então, pode ocorrer de você ter uma alteração, iniciar um tratamento e depois ver que não precisa mais dessa medicação. Mas muitas vezes essa oscilação é transitória só, por isso que ele normalizou, né? Vamos dizer assim, não é que foi uma cura do tratamento, não foi uma coisa que parou porque curou, e sim porque teve uma oscilação que ela ia voltar ao normal sozinha. Isso também pode ocorrer mesmo quando não tem a tireoidite Hashimoto, mas, por exemplo, como eu falei, às vezes numa situação de infecção, quando você faz uma cirurgia, algum estresse aí físico no seu corpo, que pode fazer essa alteração transitória também, e ela volta sozinha ao normal. Por isso que existe sim casos que pode acontecer da gente suspender a medicação. Também ocorre quando a gente precisa, por exemplo, que a mulher está com dificuldade para engravidar e tem uma leve alteração no hormônio tireoide, a gente começa a tratar de uma forma mais precoce também. Pode acontecer dela ficar tratando essa tireoide. E depois de um certo tempo, né, vamos supor que ela consegue ter o nenê, passa mais um tempo, e pode ser que realmente não precise dessa medicação, que foi utilizada aí para tentar otimizar ali a função da tireoide, mas não é realmente estritamente necessário para essa pessoa. Mas quando você tem a tireoidite Hashimoto franca, né, que a gente fala, pode acontecer a da tireoide atrofiar como se fosse uma tireoide ausente, né, quando você retira a tireoide ou quando você tem o hipotireoidismo congênito, ela fica tão pequenininha que aí realmente é muito difícil de você conseguir aí produzir o hormônio necessário sozinho, né? Vai ter que realmente repor por toda a vida. Ou ela pode até estar grande, mas ela está totalmente machucada, ela está tão machucada, tão inflamada, tão deteriorada que ela realmente não consegue produzir o hormônio de verdade, e aí você vai ter que tomar também essa medicação por toda a vida. Mas a dose pode variar. Por quê que acontece isso? Vários motivos, né? A gente sabe que sim, às vezes doenças associadas podem interferir na quantidade que você vai precisar do hormônio. Quando você também tem a questão hormonal feminina, a gente sabe que os hormônios sexuais, no hormônio feminino, masculino, interferem
no hormônio da tireoide. Então, quando a gente passa, por exemplo, pela menopausa ou quando está usando anticoncepcional, tudo isso vai interferir na quantidade de hormônio necessário. Assim como a síndrome metabólica, a gente sabe que o peso influencia, a resistência insulínica influencia também na inflamação, na demanda da quantidade de hormônio. Então, isso pode fazer com que, se você de repente melhora aí essa parte, você perde bastante peso, controla essa parte de resistência insulínica, você pode mudar a sua demanda, né? E vamos supor que você estava com uma alteração muito discreta, e aí você perde bastante peso, regula tudo isso, pode ser que nem precise da medicação, mas é porque realmente você não tinha, às vezes, um hipotireoidismo tão realmente franco assim, né? Não estava tão deteriorada a sua tireoide assim, e aí pode ser que você não precise aí da medicação depois. Então, isso pode acontecer sim. Existem casos que ela fica boa, depois piora, porque a gente sabe que com o envelhecer existe também um risco de aumentar a disfunção da tireoide, existe um hipotireoidismo associado com a longevidade também, com a vida, quando a senilidade, você vai ficando mais idoso. Isso pode também fazer com que a sua tireoide pare de funcionar, pode ocorrer também atrofia. Então, existem diversas situações que podem interferir aí, tanto na dosagem, né, quanto com o tempo aí de uso dessa medicação. Mas pense sempre que, na maioria das vezes, as pessoas vão ter que tomar essa medicação aí por uso contínuo. No caso, como eu falei, de gestantes, né, é bem comum a gente usar na gestação e depois ter que retirar. A gente alterar a dose também, quando a pessoa já usa, aumentar a dose, depois reduzir de novo, porque a gestação aumenta a demanda do hormônio da tireoide também. Então, esse é um fator aí que pode também fazer com que a pessoa tenha uma necessidade de hormônio e depois possa suspender esse uso dessa medicação. Espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre esse tema, que eu sei que é algo que também desperta muita curiosidade em vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários que eu posso fazer um novo vídeo sobre esse tema novo. Até o próximo vídeo.